Olá pessoal, hoje a nossa conversa será sobre esse assunto muito comum nas rodas de diálogo, de discussões, a respeito de se é destino, se é karma ou se Deus quis assim. A gente vai tentar, através da doutrina espírita, fazer uma abordagem bem assim, objetiva, com o objetivo, né, de, sendo assim redundante na minha fala, com a intenção de abrir caminhos para a reflexão e julgar por terra essa ideia, né, de que tudo que ocorre, Deus está por trás. Vamos dizer assim, é claro que Deus é a causa de nossa existência, mas a nossa vida é regida por nós mesmos, né? É claro, né, seguindo os padrões de vida normal de evolução. Então, a gente vai tentar expor isso. E a pergunta que vem logo de cara é como entender essas afirmativas? Como nós, como espíritas, podemos entender isso? Afinal, você faz parte do nosso cotidiano, onde quer que nós estejamos. A gente vai, então, através, né, de algumas imagens, aqui a respeito de Einstein, né, numa frase ligada à física, dizendo que Deus não joga dados, vamos dizer assim, só para simbolizar. E aqui embaixo a encruzilhada que nós temos pela frente. A gente tem um caminho a ser perseguido, a ser trabalhado. A intenção nossa é saber qual seria esse caminho. Será que vai ser uma coisa ao acaso, porque Deus quis assim, é porque é karma? Enfim, vamos discutir esse assunto. A gente vai então buscar a palavra karma, que é oriental, é do budismo e do hinduísmo, né, principalmente, e ela coloca que é um conjunto de ações do homem a que se atribui consequências definitivas do seu destino, certo? E ele coloca então que o princípio da causalidade, que afirma que qualquer ação boa ou má gera uma reação ou consequência na vida presente ou numa encarnação futura. É uma questão de destino coloquial, fatalidade. Esse termo karma não existia, não existe, melhor dizendo, na codificação de Allan Kardec. Ele passou a ser utilizado no Brasil com a chuva de livros psicografados que passaram a existir e, infelizmente, inseriram essa palavra que não tem vinculação com a doutrina espírita, certo? A questão, uma palavra, né, totalmente não faz parte desse vocabulário, não é tão comum no nosso meio. A gente vai então verificar que karma ou lei de causa e efeito significa ação ou fazer, refere-se a uma intenção, né, ação intencional, tendo necessidade e vontade no ato. É uma expressão de causa e efeito natural. Comumente a palavra é usada para referir tanto a ato quanto às consequências. Então ele junta as coisas, né, e faz com que tudo que ocorre na nossa vida é em função, né, de alguma coisa que você fez anteriormente. Essa vai ser a discussão se realmente é, ou pode ser também assim no dia a dia você fazer coisas que vão levar, né, a você a atos impensados e que não tem vinculação nenhuma com o passado e vai gerar um transtorno para você. Quando eu falo para você, para todos nós, melhor dizendo, né? Então, será que realmente Deus quis assim? De onde surgiu essa ideia? Essa ideia é muito interessante. A gente vai ouvir então as expressões, né, da seguinte forma, né? Como Deus quis assim, Deus sabe o que faz, ou ainda expressões mais deterministas. Quando Deus quer, ninguém pode ir contra. Ou seja, colocando na mão de Deus o nosso destino. Será que é isso mesmo? Onde surgiu essa ideia? Então, a gente tentou assim, resumir, né, nossa pesquisa e coloca assim: o pretexto de expressar a frase Deus quis assim, mesmo que subjetivo, é identificar uma razão, um culpado para algo que não conseguimos explicar e que nos entristece. Mas deveríamos nós, na situação diversa, vivida, encontrar o culpado, ou apenas reconhecer nossa pequenez ou nossa ignorância. É fazer uma análise para verificar se realmente é Deus o culpado ou se fomos nós, através da nossa pequenez ou nossa ignorância. A reflexão que está tentando se desenvolver aqui com vocês. A afirmação desse assunto, Deus quis assim, nos leva ao pensamento da Idade Média, a Idade Tenebrosa da Terra. Vamos dizer assim, também vivemos hoje, né, um negacionismo grande em relação à vida, mas lá atrás tudo que ocorria era centrado em Deus, Deus que era
vamos dizer assim, a causa. E a igreja aproveitou disso e impôs as suas verdades. Então ela, através da igreja, tudo atribuía a Deus. E foi através dessa atribuição a Deus, né, que surgiu as infames histórias das guerras mundiais, as mortes, as invasões, as cruzadas, tudo em nome de Deus, porque Deus quis assim. Um absurdo, uma deturpação grande, né, do que é ver ser Deus a partir da ideia pessoal das pessoas. E então a gente começa com a concepção espírita, né? O destino é feito de escolhas. A gente vai verificar então, nas entrelinhas da doutrina espírita, que o espírito tem por destino final a vida espiritual. Ou seja, a nossa vida aqui na Terra, ela é passageira. Ela tem o propósito de nós desenvolvermos, mas o nosso destino é um dia sermos felizes, sermos puros de espírito. Então, para chegar até lá, nós temos que fazer nossas escolhas. Nessa escolha está os aprendizados de errar e acertar até encontrar um caminho correto. O espírito fez a escolha ao encarnar. Ele estava no mundo espiritual e ele escolheu então a prova que tem que sofrer. Escolhendo-a, olha só, escolhendo-a, instituiu para si mesmo uma espécie de destino. No mundo espiritual você traçou a sua rota, você encarna, mas você tem um livre-arbítrio ainda, que você pode assim, alterar, né? Dizer assim, aquilo que você fez lá como planejamento. Liberdade de escolha, conforme foi colocado aqui acima. E a gente colocou aqui uma coisa interessante, que diversos pensadores expressaram que a vida é feita de escolha. Mas essa reflexão será mais ampla se nós discutirmos que o destino é feito de escolha, indo além das vidas conectadas pelo passado, presente e futuro. A gente vai encontrar esse apoio nas obras de Allan Kardec, em Livro dos Espíritos, e também no livro interessante chamado O Problema do Ser, Destino da Dor. E continua. No Livro dos Espíritos coloca o seguinte, né? Os espíritos superiores esclarecem que a liberdade do homem não é absoluta. Ou seja, nós temos que entender que nós estamos encarnados e essa liberdade que nós temos está assim, relativa, né, ao nosso grau de conhecimento, vamos dizer assim. Não temos ainda essa liberdade todinho, porque nós vivemos em relação ao outro e nós temos que respeitar esse nosso dia a dia. Mas à medida que a gente vai crescendo, automaticamente isso vai tornando-se melhor. Estamos aqui falando das questões humanas, homem encarnado. No pensamento, diz os Espíritos, goza o homem de ilimitada liberdade, sendo responsável pelo que pensa perante a Deus, quando coloca a Deus perante as leis de Deus, né? Que o conhecendo pode condená-lo ou absolvê-lo. Não é condenar ou absolvê-lo. A lei de Deus é clara. Infringiu a lei, você vai ter que responder por ela. Não é castigo nenhum. Assim, temos a liberdade de pensar e somos responsáveis, né, por suas consequências perante a justiça divina. Deus nos criou simples e iguais, mas cada um, né, vive há mais tempo que o outro e, consequentemente, tem feito mais ou menor som de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade que obra, vontade que é o seu livre-arbítrio. Então, aqui a gente coloca, né, que nosso caminho não é que Deus quis assim, não é karma, é porque nós somos regidos pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade, quando nós despertamos para isso. A diferença evolutiva do espírito está na aquisição das experiências e no uso do seu livre-arbítrio para obrar e construir assim o seu destino. Olha qual interessante. E continua. A mesma direção, no livro O Problema de Ser e Destino da Dor, coloca que o livre-arbítrio ensina que é a liberdade a condição necessária da alma humana, que sem ela não poderia construir o seu destino. Sem livre-arbítrio, nós teríamos máquinas, seria um robô. Daí seria um Deus injusto de criar uma pessoa que ficaria eternamente vinculada a ele, sem ter condição nenhuma de crescer. E a gente vai verificar que os espíritos puros é igual, né, àqueles que têm a destinação para todos nós. Ou seja, um dia todos nós temos puros. Não tem como fugir disso. Desde o mais simples até o mais ignorante, aquele mais violento, todos um dia serão espíritos puros. Esta é a nossa destinação mesmo. E continua. Esses espíritos puros percorreram os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria.
tendo atingido a perfeição suprema, que é suscetível à criatura, não tem mais que passar por prova nem expiação. Não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, nem tem a vida eterna que se realiza, né, no ser de Deus. Ele vai viver eternamente agora como um espírito feliz, puro, mas sem aquela vida contemplativa. Ele vai colaborar com Deus na obra da sua criação. Aqui coloca então que todos nós iremos passar por essa fase de crescimento. E para concluir, a gente vai trabalhar o livre-arbítrio, que para a doutrina espírita é importante sim, enfatizar que para nós que somos espíritas, não há destino, não há predestinação, não há sorte, não há azar. O futuro é construído todos os dias, através de pensamentos e ações. O espírito e seu grupo cultural escolhem e determinam seus caminhos, exercitando uma característica indissociável do ser inteligente. Então ele é livre para isso, nós somos livres para isso. E colocar também que a evolução ele é fundamento para a vida. Desde quando nós somos criados simples e ignorantes, a proposta divina era nós crescermos, tornássemos puros, e isso no sentido amplo. Então envolve a parte técnica, o lado afetivo, emocional, moral, filosófico, religioso, científico. Tudo que você possa imaginar de evolução vai se encaixar aqui. E a gente vai, então, durante a nossa vida, enfrentar, né, diversos momentos de alegria e tristeza, não encarar isso como sendo obra do acaso, porque Deus quis assim, o que é karma. Isso é reflexo de nossas liberdades de escolha, certo? Então, nós vamos colocar, né, que a gente vai trabalhando, né, nosso dia a dia, mas cada um de nós temos assim, limites. Tá? E esse limite de escolha está em função daquilo que nós entendemos, certo? Porque a gente vai ser responsável, mas nós temos que analisar que as nossas decisões é limitada ao nosso entendimento, à nossa compreensão. Com isso, o destino, karma ou Deus quiser assim, fica melhor entendido se nós analisarmos a doutrina espírita através daquilo que nós damos no livre-arbítrio, na qual cada um de nós é livre para poder escolher o seu caminho e arcar com as suas consequências. As consequências são colocado não como castigo, mas como oportunidade de crescimento. A gente vai ter que refazer a nossa trajetória com o intuito de nos reequilibrarmos e assim encontrar o caminho que nos leve à felicidade do futuro. Fica o nosso abraço e até o momento aqui no nosso canal Diretriz Espírita.